Oi, olá. Salve, salve minhas pessoas, vocês sentiram minha falta? Pra quem não me conhece, eu me chamo Retrô e eu vou ser seu narrador por esse vídeo, é um prazer ter você por aqui. Hoje eu venho trazer mais um Analog Horror pra contagem aqui nesse canal, seguindo a recomendação que o grande Arthur fez lá no vídeo de Bayswood County, que é nada mais nada menos do que Vita Carnis. Se você não conhece Vita Carnis, ela é uma série de Analog Horror criada pelo canal Darian Queloy, há mais ou menos ali uns 2 anos atrás, mas que até hoje continua sendo atualizada e recebendo novos episódios. Inclusive agora mesmo ele tá lançando os episódios da segunda temporada da série. Então assim que você terminar de assistir esse vídeo, dá uma olhadinha no canal dele aqui embaixo que muito provavelmente já vai ter episódio novo quando esse vídeo estiver saindo pra vocês. Vita Carnis é uma série bastante parecida com Bayswood County no sentido das criaturas, mas eu posso garantir pra vocês que tem muita coisa diferente e muito interessante pra abordar que difere ela da maioria dos analog horrors que eu vi por aqui pela praça em todos esses anos nessa indústria vital. Porque se esse aqui não é o melhor que tem, ele definitivamente tá na lista dos melhores e vocês logo vão ver o porquê. Ah, e aliás, esse aqui é o primeiro vídeo de uma série de uns 3 ou até 4 vídeos que eu vou fazer pra contar toda essa história. Porque se eu for contar tudo em um vídeo só, ele vai ficar com tipo 2 horas de duração. Então faz o seguinte, já apaga a luz, olha ao redor pra conferir se não tem nenhuma criatura por perto que não seja seu time de estimação e vamos nessa. Bom, Vita Carnis até o momento que eu tô gravando esse vídeo tem um total de mais ou menos uns 22, 23 episódios, mas um deles é basicamente só um compilado dos 7 primeiros, então a gente tem mais ou menos ali uns 21, 22. O primeiro deles se chama The Crawl, e ele começa com um comunicado de uma instituição chamada de National Living Meat Research, ou traduzindo, Pesquisa Nacional de Carne Viva, dizendo que em 1931 algumas novas formas de vida começaram a surgir na Terra, e desde então elas estão desequilibrando a balança da natureza. Não se sabe muito bem como elas surgiram e nem o que elas são. A única coisa que se sabe é que existe um ecossistema inteiro delas e que todas as espécies desse ecossistema são feitas de carne, órgãos e ossos, não tendo nenhum tipo de pele no corpo. A primeira espécie desse ecossistema que é apresentada pra gente são os crawls, que são basicamente ali umas vinhas que crescem igual um mofo ou um fungo nas paredes, no chão e basicamente em qualquer outro lugar que dê pra se fixar. Os crawls são iguais a plantas, mas a única diferença é que eles são feitos de carne, o que fazem eles ter uma coloração avermelhada e umas estruturas ali de veias, nervos e tudo mais. Além de ter umas pontas pretas que são feitas para absorver ali os nutrientes e a água ao redor deles. Mas se um crawl não conseguir absorver nada para se manter vivo, além de tudo isso ele ainda consegue fazer fotossíntese, ou seja, ele consegue sobreviver em praticamente qualquer lugar que ele cresça. Using a sophisticated form of photosynthesis, the dark pigmentation of the smaller branches is ideal for absorbing sunlight, and therefore allowing solar energy to fuel the crawl's growth. Because of its efficiency, it thrives in almost all types of environments, easily allowing it to spread across the world, and can be found pretty much anywhere. Por mais incrível que isso possa parecer, os crawls não fazem mal para o meio ambiente, já que quando eles morrem, geralmente ali por velhice, né, eles servem de adubo para o solo e fazem a natureza até florescer mais forte ao redor daquela área. E o contrário também acontece, já que tudo que morre perto de um crawl é absorvido pelas vinhas dele. E é claro que a humanidade não ia perder essa oportunidade, então existem muitas fazendas de crawl por todo o planeta com o objetivo de usar eles de adubo para fertilizar as plantações. Inclusive, falando em comida, até que dá para você comer carne de crawl, mas a maioria do pessoal não come por causa do gosto e do cheiro que você já deve imaginar que não deve ser lá o melhor do mundo. Então a galera prefere só usar de fertilizante mesmo, que já tá ótimo assim. Às vezes você pode ver uma bolinha de carne ali no meio de um crawl. Essa bolinha vai crescer e crescer até que ela se desgrude completamente das vinhas, o que dá origem à nossa segunda forma de vida da série, os trimmings. Os trimmings são criaturas pequenas e gordinhas ali que têm um rosto muito parecido com o rosto de uma pessoa, mas que é completamente desproporcional comparado com o resto do corpo. Cada trimming tem uma característica corporal diferente do outro, seja pela quantidade de pernas, pelo formato do corpo, da cara e outras coisas do gênero. Logo que eles caem dos crawls, eles já começam a se alimentar de basicamente qualquer matéria orgânica que eles conseguirem, mas por mais que a maioria das pessoas achem os trimmings extremamente nojentos, eles também são extremamente covardes e sempre fogem de qualquer coisa que represente qualquer perigo pra eles. Então eles comem basicamente o que resta pra comer, tipo uma carcaça de animal ou até umas frutas que caem de árvores. Inclusive, muita gente considera os trimmings como pestes urbanas, já que não é um acontecimento raro você tá de boa andando na rua e ver um trimming revirando o lixo da tua casa em busca do que comer. Inclusive, por mais que os trimmings sejam completamente asquerosos e nojentos, tipo, nada contra, mas olha pra isso aqui.
Eu não botaria minha mão no fogo por esse bicho nem aqui nem na China e muito menos colocaria a mão nele. Eles podem ser mantidos em casa como pets, e algumas pessoas realmente escolhem os bichinhos pra criar igual um cachorro ou um gato gordo. Inclusive, um dos vídeos que tá na playlist dá algumas instruções de como criar eles, mas eu não vou mostrar ele aqui nesse vídeo não. Pode considerar como uma carta de repúdio. Outra coisa interessante é que alguns estudos feitos por uma instituição que estava pegando ali umas informações sobre as espécies de Vitacarnes revelaram que os times provavelmente possuem uma espécie de mente colmeia ou algo do gênero, já que foram conduzidos ali alguns testes em um ambiente controlado envolvendo sons e recompensas com alguns streamings, mas foi descoberto que times que estavam fora desse ambiente controlado também aprenderam esses padrões, se liga só. Não foi revelado pra gente se essa característica só é compartilhada entre os streamings ou se todas as outras espécies de Vitacarnes também fazem parte dessa mente colmeia. Mas se a segunda hipótese estiver certa, a gente tem um problema bem grande, e vocês vão ver o porquê disso logo logo. Mas enfim, também saindo do Craw, a gente tem as Meat Snakes, que são umas criaturas ali com formato de larvas e que também são feitas só de carne e ossos, não tendo nada de pele envolvendo o corpo. O tamanho de uma Meat Snake é bastante variável e depende só do quanto de tempo que ela tá viva e da quantidade de comida que ela comeu nesse tempo, já que quando ela se desprende do crawl, ela é só um pouquinho maior do que uma moeda, mas pode chegar em média uns 5 metros de comprimento quando chega na fase adulta. Mas o mais bizarro de tudo isso é que elas conseguem se reproduzir fora do crawl, já que quando elas chegam num tamanho muito grande, elas fazem mitose, que é basicamente o jeito que as bactérias se reproduzem. Elas se dividem em duas meat snakes perfeitamente idênticas. Elas também são carniceiras igual aos streamings, então a dieta delas é basicamente composta por tudo que elas conseguirem comer pela frente. A única diferença é que elas comem igual as cobras, ou seja, elas engolem comida por inteiro sem nem mastigar e depois ficam ali digerindo por um tempo. Outra coisa que elas têm em comum com as cobras é o fato delas serem praticamente cegas e usarem a língua para se localizar no ambiente. Então elas quase sempre vivem ali com a língua para fora. A diferença é que elas não têm um rosto propriamente dito. Então elas roubam os crânios de animais mortos e usam como uma máscara, podendo ali trocar de rosto sempre que elas quiserem. Além disso tudo, as meat snakes são invulneráveis a doenças, não morrem de velhice e não têm predadores na natureza. Então elas basicamente só morrem de fome ou se elas forem queimadas, explodidas ou algo assim. E justamente por isso não se tem uma expectativa média de vida para uma meat snake viver, por mais que a mais velha já registrada tenha vivido ali uns 28 anos. E é claro que a humanidade também não ia perder a oportunidade de usar as meat snakes para benefício próprio, já que elas são ótimos jeitos de se descartar matéria orgânica, seja restos de comida em casa ou até em açougues ou zoológicos. Mas tem um porém nisso tudo. Em 1945 foi feita uma descoberta interessante, onde uma equipe de pessoas que estava encarregada por limpar os resquícios da guerra num lugar que não é revelado pra gente, encontrou uma meat snake gigantesca num túnel subterrâneo. Ela media simplesmente quase 40 metros de comprimento, o que a título de comparação é o mesmo tamanho de um prédio com 11 a 12 andares. Ela era tão imensa que ocupava o túnel inteiro e não conseguia nem se mover lá dentro por simplesmente estar entalada por causa do próprio tamanho. Outra coisa extremamente interessante sobre essa meat snake é que o corpo dela tinha uma cor marrom, que era muito diferente da carne das meat snakes normais, o que tornava a carne dela ali umas 1000 vezes mais resistente que a das outras meat snakes. Quando os pesquisadores deram a volta no túnel e entraram pelo lado contrário, eles encontraram uma pilha enorme de corpos humanos, que provavelmente foram o motivo dessa criatura ter crescido de uma forma tão exorbitante assim. Mas mais interessante que isso tudo junto é o fato que num dia normal de pesquisas a equipe ter descido por esse mesmo túnel e ter encontrado nada.
A Meat Snake gigante simplesmente sumiu do mapa sem deixar rastro nenhum e ninguém sabe o que aconteceu até hoje. Mas entrando no campo das teorias, eu acho que ela simplesmente decidiu fazer mitose e gerar tipo umas 45 Meat Snakes menores que só saíram correndo de lá depois de ver que os pesquisadores estavam enchendo o saco dela todo santo dia. Até porque em um dos episódios dá pra ver que alguns pesquisadores tentaram recriar essa Meat Snake do túnel, pegando uma e simplesmente entuchando comida pra dentro dela. Mas no meio do experimento ela simplesmente virou duas e acabou com todo o progresso. Mas saindo do tópico das Meat Snakes e entrando numa espécie extremamente interessante, se vocês me permitem dizer, a gente tem os mímicos, que são criaturas que, assim como todas as outras espécies, também caem dos Crawls. Às vezes um broto que cai dos Crawls pode gerar um time um pouco estranho de primeiro momento. Esse time é mais magro, ele tem só 4 membros no corpo e é consideravelmente mais ágil do que os outros. Depois de um tempo se alimentando ali e ativamente caçando, algo que é completamente diferente da natureza dos Trimmings, ele vai atingir o segundo dos 3 estágios de vida, que é o de mímico. Nesse estágio, o mímico vai começar a andar bípede, ou seja, em 2 pernas, igual a um ser humano. E também vai ter algumas características corporais ali bem parecidas com características humanoides, tendo só algumas diferenças, tipo o tamanho dos dedos, uns olhos meio esbugalhados, uma boca que tá sempre sorrindo e, é óbvio, a ausência completa de pele no corpo. Nesse estágio da evolução, a dieta dos mímicos, que até então não tinha limite nenhum pro que ele comesse, se limita apenas à carne humana. Eles vão bolar estratégias de caça complexas para ir atrás dessas presas humanas, emboscando elas ou até observando a vítima por dias, só para achar o momento perfeito de dar o bote com 100% de chance de a pessoa sair morta da história. Então eles conseguem usar roupas, se esconder dentro de móveis das casas das pessoas e preferem sempre atacar quando a vítima tá dormindo, porque daí ela não tem tempo de reagir a um ataque de surpresa. O terceiro estágio da evolução de um mímico pode se desdobrar em 2 vertentes, mas os dois têm uma coisa em comum. Para os dois, um mímico tem que ter comido gente. E muita gente. A primeira vertente é humanoide, ali ele vai ficando cada vez mais parecido com o ser humano real, chegando até crescer cabelo e pele no corpo. Então ele consegue se mesclar perfeitamente na sociedade. Mas a segunda vertente é onde a parada começa a ficar meio cabulosa, porque existe uma pequena chance de um mímico virar um mímico ancião, que é uma evolução onde ele vai ficar ainda mais rápido, mais resistente e, é óbvio, mais medonho. Nessa vertente, a carne do corpo dele passa do vermelho padrão para um preto gosmento e a cara dele fica parecendo com a cara de um boneco esquisito. Então quando ele se esconde na sombra, só dá pra ver o rosto tenebroso dele olhando pra você. É uma cena que você não ia querer ver, até porque a maior probabilidade seria que depois que você visse isso aqui, você não já veria mais nada. Nunca mais. Existe uma fita que foi divulgada pela polícia ou alguma instituição parecida que dá instruções de como evitar um contato com mímicos e, caso ocorra um contato, como sair vivo pra contar a história. Ela se parece bastante com aquela fita de Basewood County, falando que você deve evitar sair muito de casa, principalmente se você for sair sozinho e a região tiver histórico de aparecimento das criaturas. Também fala que se você encontrar um mímico que não se move, você tem que sair o mais rápido possível e contatar as autoridades. E se ele se mover, daí você corre o mais rápido
rápido que puder, porque eles não tendem a caçar perseguindo, e sim emboscando as presas para poupar energia. Mas em caso de você ter caído numa emboscada, a única coisa que você pode fazer é deitar no chão em posição fetal, cobrir as partes vitais do seu corpo, fazer o máximo de barulho que você puder pra tentar atrair alguém pra te ajudar e rezar pra que o mímico não te mate antes que a ajuda chegue. Inclusive um dos episódios mostra pra gente que Trimmings tem a capacidade de virar Elders. Então aqui a gente tem duas opções. Opção 1, a gente tá muito ferrado e todas as espécies de Vitacarnes podem virar uma versão Elder delas, ou isso é um caso extremamente isolado e que aconteceu apenas com um Trimming dentre todos os outros, e daí a gente reze muito para que essa característica só seja comum entre Trimmings e Mímicos. Eu mesmo prefiro a segunda. E ainda no assunto dos Elders, o primeiro e único registro em câmera de um Elder Mimic na história foi feito pelo pesquisador Ferenc Brons, que tinha ido para uma casa que supostamente tinha alguns avistamentos de Mímico ali para estudar sobre os comportamentos deles, mas acabou que ele ficou encurralado por mais de 20 dias no banheiro com o Elder Mimic rondando pela casa. Se liga só nisso aqui. Okay, everything is now finished up. Have some of the equipment at this main door. Motion sensors and the camera pointed right down here. It's not much, it's not pretty, but it will work for the time I've got. There are a few sensors and cameras in the other rooms as well. And here is where I will be staying. I've reinforced the door, just in case. A bit messy, but it should work. And if worse comes to worse, I'm not completely defenseless. Here are some lights I've set up to light up when one of the motion sensors gets triggered, so I can know which room they are in. Oh my god, I grabbed this as fast as I could to record. The front entrance light turned on, then moved into the hall. It's day 3, just barely. It's about 2 in the morning. They haven't moved too much. Wow. Now they are in the living room. Main bedroom. It's looking around. I'm back. It's been 2 hours. Nothing has triggered on the sensors. That means it hasn't moved. It probably hid. But I'm a bit suspicious. It's been another 2 hours. Nothing has happened. I'm worried I accidentally scared it off. Or it's not even a mimic. I'm going to do something stupid. Okay, I'm going to go and check what happened. I'm going to try and play it safe. Going slowly. Okay. Here we go. Gun, just in case. Audio log, day 3, so I thought about this. I think I need to abort mission. I'm not prepared for this. I need to get out. Day 9. No movement detected. I think it's time. I can't keep staying here. I'm beginning to lose it. I need to leave. I gather my stuff and leave. I need to be careful. I can do this. I can do this. I can do this. Okay. I've got everything I need. Oh, gun in hand. It's time to go. Fuck. Oh. It's been 16 days. I'm tired, but I don't care anymore. I need out. If I go out, guns blazing, I could scare it at least. Or maybe even kill it. Then I just run. Run as fast as I can.
then I could possibly make it out. Then I... Oh. Audio log. It's been 28 days. Hope is lost. He waits for me now. He will claim his kill soon, probably. Probably hears me right now. But I know now. I'm ready. I know he knows. This is it. There you are. Bom, saindo dos mímicos, a gente tem os Harvesters, que traduz para algo como os coletores. Às vezes as bolas de carne que geram as outras espécies de Vitacarnes não se desprende do Crawl e continua crescendo e crescendo até alcançar uma média de uns 3 metros de comprimento e 2 de altura. E é assim que nasce um Harvester. Eles basicamente são uma massa esquisita de carne que parece um botão de flor antes de se abrir, que tem vários tendões que parecem uns fios saindo da base desse botão e que entram por baixo da terra e fixam ele no lugar. Esses tendões podem se expandir em um raio de até 150 metros pela terra embaixo do bulbo, que é aquela parte principal da criatura. Mas ele na verdade tem 2 tipos de tendão. Um deles é mais largo, tem presas que parecem uns dentes cerrados e fica mais perto do chão. Esses são usados do mesmo jeito que uma armadilha de urso, sabe? Assim que esses tendões sentem algo pisando em cima dele, eles dão um bote perfurando a perna do que quer que tenha pisado ali. Daí ele injeta um veneno que paralisa a vítima e não deixa a ferida gerada pela perfuração se curar, o que significa que ela vai ficar lá parada sangrando até a morte, quando ela vai ser lentamente absorvida pelo segundo tipo de tendão, que vai se enrolar no corpo e puxar ele para baixo da terra, fazendo toda a digestão do Harvester. É importante ressaltar que a chance de sobrevivência de um ataque de Harvester é de um total de 0%, já que não existe cura pro veneno. Então se você for pego por um, ou você morre ou você morre, não tem muito o que fazer, mas existe uma chance de você entrar na área de ataque de um Harvester e ainda não ter tomado uma picada de um dos tendões por não ter pisado em um ainda. Então nesses casos, o mais importante é manter a calma, pegar qualquer coisa pesada e jogar para bem longe de você, para que o tendão confunda essa coisa com alguma criatura. Assim você vai ter tempo para correr até que os tendões estejam prontos de novo para atacar. Ou seja, você vai precisar fazer isso algumas vezes até que saia da área de ataque do Harvester. Uma coisa curiosa é que animais pequenos não são pegos pelos Harvesters. Então um coelho, por exemplo, consegue passar numa boa por todos os tendões dele, que ele nem vai se dar o trabalho de gastar toda a energia para matar um bicho pequeno que não vai valer a pena. Mas quando o tamanho da vítima vai ficando maior, é aí que o perigo vai aumentando. Uma parte boa é que não é tão difícil reconhecer quando um Harvester tá por perto, já que pelo fato dele puxar os corpos para baixo da terra, eles servem como adubo e a vegetação acaba ficando mais densa ao redor deles. Então se você estiver andando numa mata e do nada ver um pedaço onde a vegetação tá muito mais densa que o normal, muito provavelmente vale a pena dar a volta e evitar esse caminho, porque pode ter um Harvester por aquela área. E seguindo esse pensamento, algumas áreas onde existem Harvesters já começaram a ser sinalizadas com placas e coisas do gênero. Então as pessoas que fazem trilhas ou coisas assim já ficam sabendo sobre as áreas que elas não podem andar. E a próxima espécie dessa lista é o Host of Influence, ou um anfitrião de influência. Mas eu vou chamar só de anfitrião para encurtar um pouquinho o nome. A primeira coisa que já é apresentada é que não se sabe muito bem como é que os anfitriões nascem. Se é a partir de um crawl, se eles são subvertentes de alguma outra espécie ou sei lá. Tudo que se sabe é que eles são organismos que têm um corpo bem parecido com o corpo de um humano, assim como os mímicos, mas só até a cintura, já que o resto do corpo deles fica enterrado no chão, o que impede eles de saírem do lugar. Os rostos dos anfitriões são completamente lisos, eles não têm olhos, nariz e nem boca. Na verdade, eles têm uma fenda no pescoço que seria mais ou menos como a boca deles, então se você quiser considerar isso aqui como uma boca, vai fundo, que eu não tô aqui pra julgar ninguém. Por mais que os anfitriões fiquem sempre presos ao chão, eles ainda conseguem
conseguem mover livremente os braços e a cabeça. E isso é uma informação bem importante sobre eles, então guarda ela que já já você vai entender o porquê. Os anfitriões têm umas paradinhas nas costas que parecem com uns espinhos, mas a principal função deles é soltar esporos iguais a de um fungo, e esses esporos, claro, são altamente perigosos de se entrar em contato, já que eles infectam diretamente o seu cérebro quando você respira eles. No caso de alguém ter respirado os esporos de um anfitrião, essa pessoa vai apresentar primeiro uns sinais de cansaço, enxaqueca, tontura, tremedeira, coisas que não tem muita relação com nada em específico, já que esses sintomas por si só podem acontecer em várias doenças normais causadas por um vírus ou algo assim, mas depois de algumas horas da contaminação pelos esporos, a pessoa vai simplesmente esquecer todos os sintomas da infecção, se levantar como se não fosse nada e vai começar a andar na direção daquele mesmo anfitrião que contaminou ela com os esporos. Se essa pessoa conseguir chegar no anfitrião dentro de 36 horas, ela vai simplesmente chegar perto dele, se ajoelhar no chão, abrir os braços e, bom, eu acho que vocês já sabem o que acontece depois disso, né? Mas caso a pessoa passe 36 horas sem chegar no anfitrião, esses outros sintomas vão simplesmente sumir e a pessoa vai estar totalmente curada da infecção, ou pelo menos até ela respirar mais esporos de um outro anfitrião por aí. E saindo dos anfitriões, a gente tem outra espécie que não se sabe como nasceu, e eu não quero nem dar um chute, porque agora a gente tem os monólitos. Os monólitos são 7 criaturas extremamente gigantescas que têm mais ou menos uns 120 metros de altura cada uma. Eles têm essas cabeças de triângulo e uns corpos mais ou menos humanoides. Se você forçar a barra o suficiente, você consegue ver ali uma semelhança. Mas o formato deles não importa, o que importa é onde eles estão, porque até então a localização dos monólitos é secreta. Tudo que se sabe sobre a localização deles é que todos eles estão posicionados de um jeito que forma um círculo perfeito ao redor de uma área específica, que tem mais ou menos 1,5 km de diâmetro. Os monólitos, como meio que dá pra entender o nome, não fazem absolutamente nada. Eles só ficam ali enraizados no chão e rodeiam essa área em específico, que foi completamente cercada e virou uma base de estudos justamente sobre eles. Só tiveram 2 momentos em que os monólitos se mexeram, na verdade. Um deles foi quando forças militares se aproximaram de um deles e ele só soltou um rugido imenso e emitiu um pulso eletromagnético que desligou todos os dispositivos eletrônicos da região. E o outro foi quando alguns pesquisadores chegaram perto demais deles e os monólitos simplesmente obliteraram os pesquisadores por um ataque só do braço deles. Depois desses 2 acontecimentos, nenhum outro tipo de atividade foi registrado vindo de nenhum dos 7. A singularidade. Majestic world that exists today. It's as extraordinary to have such strange and mysterious beings appear all around us. Thank you for joining us on this journey of exploration and discovery of the lives of these living meat creatures.